Módulo 3. Secretariado e assessoria. Essa concorrência é fundamental para a empresa. Bom, nada do que falarmos aqui pode ser divulgado, ok? Notebook, R$3.500. Só um instante. Alô? Oi. Não, todos os cálculos já foram refeitos. Palm Top com internet sem fio, R$890. Vamos trabalhar com esses valores. Não, é muito alto. Caneta, R$53. Eu acho que o contrato vai ser fechado. Nós vamos manter no sigilo ainda. Ok. Ótimo, então. Parabéns. Até logo. Até logo. Beijo. Ser um profissional ético, certas coisas na vida não têm preço. Programa 12. Ética profissional. Discute-se muito a ética nos dias de hoje. Na maioria das vezes, a falta dela. Você sabe o que é ética? Ética é uma questão moral, de educação, de bons princípios. Acho que é respeito. A partir do momento que você começa a querer tirar algum proveito de alguma situação ou passar por cima de algum colega, não é um comportamento ético. No trabalho, por exemplo, se a pessoa tem uma chance e você o acompanha, trabalham juntos e a oportunidade é dos dois, a ética entra nessa hora. Que daí você tem que ver você ter consciência de quem é o melhor e quem deve realmente receber aquela promoção. Eu acho antiético uma pessoa se aproveitar do cargo, da posição que ela tem para estar ajudando outras pessoas mais próximas dentro do trabalho ou em qualquer outro tipo de ambiente. Toda sociedade tem valores e regras de conduta considerados bons e justos para seus cidadãos. E o comportamento ético reflete justamente esses valores e regras que tornam a vida em sociedade possível. Você já deve também ter ouvido falar dos códigos de ética profissional ou códigos de conduta que regulamentam a atividade de algumas categorias, como é o caso dos médicos e dos advogados. Mas afinal, o que é um código de ética profissional? Um código de ética profissional, ele é um conjunto de normas que tem por objetivo muito mais, orientar o profissional, seja ele um médico, um advogado, um psicólogo, uma secretária, seja quem for, orientá-lo em decisões difíceis do que dizer, do que orientá-lo no como fazer, no know-how. Ele ensina a pensar, qual seja, ele procura incutir certos princípios básicos na cabeça daquele profissional para que ele possa tomar uma decisão que geralmente é uma decisão custosa. Então a ética, ela sempre implica numa reflexão, ela sempre implica numa escolha. O código que a gente chama de código de ética, até certo ponto, ele é um código moral. Só que um bom código de ética, ele ensina, como eu já disse, o quê? Princípios. Qual seja, ele vai levar o profissional a refletir sobre situações concretas e tomar uma decisão. De acordo com o quê? Com princípios universalmente aceitos. O grande dilema, né, do bom profissional é estar decidindo mediante princípios universais. Aqueles princípios que, por exemplo, constam dos direitos humanos, aqueles princípios que são fundamentais, os princípios personalísticos, sem os quais a pessoa se desumaniza, a pessoa não se torna agente. Ela se torna o quê? Ou objeto de um mercado, ou objeto de interesses que pouco tem a ver com os interesses, efetivamente, do ser humano. Sabe que pode confiar nele. Tudo que vocês conversarem é sigiloso, não sai do consultório. Isso faz parte do código de ética de sua profissão.
será que os profissionais do secretariado também têm um código de ética? Ética é algo imprescindível numa secretária e é um conjunto de regras que realmente norteiam o nosso comportamento. A secretária sempre lida com assuntos sigilosos, tanto em relação à empresa, quanto em relação à vida particular do seu executivo. A gente, como secretária, trabalha muito do lado do poder. Você está no centro da tomada de decisão. Você tem que saber que os assuntos que lá dentro são tratados são extremamente confidenciais. Uma vez eu fiquei sabendo pelo meu chefe que uma amiga minha ia ser mandada embora. Uma amiga que eu almoço todo dia. Era uma decisão do meu chefe, eu não podia interferir. Alguns assuntos, nem mesmo dentro da sua própria casa, você pode fazer comentário. Ética é fazer o seu trabalho com discrição e eficiência. Impressora laser, R$ 1.200. Carimbo, R$ 18. Relógio de mesa, R$ 54. Exercer seus direitos, cumprir seus deveres, certas coisas na vida não têm preço. Vale o meu emprego, viu? Ai de mim se alguém colocar o olho naquele documento. Esse paciente é um ator muito famoso. Imagina se o médico comentar com alguém o que houve em confiança no consultório. Ou então, se a secretária ligar para as amigas falando sobre ele. Um comportamento discreto é, acima de tudo, um comportamento ético. Isabel, existe um código de ética profissional do secretário? Sim, existe um código de ética que, inclusive, nos seus deveres fundamentais, é claro, dá o direito ao exercício da profissão aos credenciados nos termos da lei em vigor. Lei esta já regulamentada há 22 anos. E é importante para o secretário ou para a secretária zelar pelo exemplo e pela responsabilidade dentro da sua área de atuação? Sem dúvida nenhuma que é importante. No Código de Ética, todo profissional ele deve obrigação e seguir determinadas normas de conduta que são socialmente codificadas em normas, valores, princípios e regras da ética da profissão. E ao profissional de secretariado, sem dúvida nenhuma, que ele precisa zelar pelo bem da profissão. A gente pode lembrar da questão da lealdade, né, da honestidade, na mesa. E o profissional de secretariado ele está muito ligado ao poder decisório da empresa. Então, ele trabalha com informações que passam no dia a dia pela sua mesa. Então, ter cuidado e agir com postura profissional e com naturalidade para que esses assuntos eles não vazem, é um zelo, é um cuidado e é uma descrição que deve ser valorizada por esse profissional. Então, qual é o comportamento ético esperado de um profissional do secretariado? O profissional do secretariado, ele sempre tem informações sobre a empresa, os relacionamentos com clientes, com fornecedores, que nunca devam ser valorizados para conceito próprio, para uso próprio, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque esse profissional, sendo ético, transparente, honesto e leal com a empresa e com a profissão, que eu penso que isso é o importante de todo profissional, né? A partir de mim, né, essa decisão, ele não use isso em benefício próprio. O secretário precisa também saber se valorizar profissionalmente. Como é que ele pode fazer isso? Também consta no Código de Ética essa responsabilidade de que ele tenha que estar sempre antenado com as mudanças e avanços tecnológicos da profissão. Então, não é simplesmente você fazer um curso de secretariado e aí você saiu para o mercado de trabalho e fala, não, agora já estou resolvido e não preciso cuidar de mais nada.
existe uma mudança que não é só da nossa profissão, ela passa pelo mundo inteiro, de qualidade, de pontualidade, de liderança. No próprio profissional de secretariado, se você for ver o histórico da profissão, no começo ele tinha um perfil muito mais operacional, né? Ele cumpria ordens. Hoje não, ele já tem um papel de assessor. E a gente percebe que essa mudança ela foi crescente, acompanhando, sim, o ritmo, a velocidade que as empresas exigem. E quando a ética pessoal do profissional de secretariado entra em conflito com o comportamento do chefe ou da empresa, qual é a orientação do sindicato? A orientação será sempre, você procure sempre o seu melhor caminho dentro do tempo que você precisar. Não precisa você delatar ninguém, vazar com nenhum tipo de informação, para que você... Por quê? Porque você vai estar cuidando da profissão e, acima de tudo, cuidando de você. A ética profissional, ela é mais coletiva. É aquele conjunto de princípios que determinado grupo de profissionais, mediante décadas, às vezes séculos de exercício profissional, esses princípios se tornaram fundantes. Ou seja, são princípios que não podem ser deixados de lado, porque são os princípios que vão nortear decisões que deverão ser tomadas mais cedo ou mais tarde por qualquer profissional. Algumas pessoas acham que por trabalhar em um consultório, nossa amiga tem facilidade de conseguir receitas médicas. Só que ela sabe que não deve tirar proveito de sua posição. Um comportamento responsável é, acima de tudo, um comportamento ético. No dia a dia, o secretário está sempre muito perto da chefia da empresa. Por isso, ele precisa agir com ética e responsabilidade em todas as situações. E nunca deve deixar que essa proximidade com a chefia atrapalhe no seu relacionamento com os outros funcionários, com os clientes e com os fornecedores. E lembre-se, para que a sua categoria profissional seja respeitada, você deve ser o primeiro a respeitá-la. Buquê de flores, R$32. Celular, R$220. Ser reconhecida por sua competência e lealdade, certas coisas na vida não têm preço. Quem disse que chefe não sabe das coisas? O meu sabe que eu estou de regime. Telecurso Tec, um programa de educação da Fundação Roberto Marinho e do Governo do Estado de São Paulo.